Será que porque mês de férias tem tão pouca gente, será que a gente podia juntar um pouquinho aqui? Fica mais fácil para mim. Todos que estão na esquerda, vêm para o meio. Se vocês puderem vir aqui, para esse meio aqui, fica mais fácil. Obrigado, viu? Irmãos, hoje eu quero falar sobre um convite que Deus fez para toda a humanidade. Eu vou falar desse convite, depois eu vou mostrar na Bíblia. Mas nas minhas palavras o convite é esse, presta bem atenção. Deus convidou a humanidade inteira para ir até Ele, exatamente como nós estamos, mas com fé e arrependimento de pecados. Deus não falou para ninguém no seu convite que nós deveríamos ser bonzinhos, perfeitos, sem problemas, porque Deus já sabe que a gente não é nem bonzinho, nem perfeito e temos muitos problemas. Deus já sabe que nós somos pecadores. Deus já sabe que nós não o conhecemos. Deus já sabe que quando nós nos arrependemos e cremos e o convidamos e recebemos o convite de Deus para tê-lo em nossas vidas, Deus já sabe que a gente só está conhecendo Ele um pouquinho, mas Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o Criador de todo o universo, Ele é o sustentador de todo o universo, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e nós só o conhecemos um pouquinho quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o convite de Deus, e nós vamos passar uma eternidade inteira para conhecer esse grande, poderoso e amoroso Deus. Deus já nos conhece, Ele é o Criador do universo, que é imenso, imenso. Determinada galáxia lá longe, depende não sei de quantos milhões ou milhares de anos-luz, para chegar aqui um brilhozinho daquela estrela lá longe, que a gente nem enxerga aquela estrela de tão longe. Para Deus, a Terra é um pozinho, não é nada no tamanho do universo. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos pôs aqui na Terra, que é um planetinha de nada, uma coisinha de nada, perto do universo. Deus é grande, Ele é poderoso, nós somos um pozinho, a terra é uma coisica de nada. Nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo esse amoroso e esse poderoso Deus por toda a eternidade. Então Deus nos convidou para aceitar um convite dEle. O convite dEle é: você não precisa fazer nada para eu te receber em termos de ações. Você só precisa reconhecer o seu pecado, pedir perdão e me receber na sua vida. Se você receber o meu convite, que não depende do que você faz, depende de Deus perdoar, depende de Deus salvar. Ione, o Jonathan está com uma classe ali do lado esquerdo, porque não tinha nenhum professor hoje. Então, pode levar o menininho lá, fazendo favor? Tá bem? Muito obrigado. Ione, está lá do lado de fora, na sala dos adolescentes. Então, o Senhor, Ele fez esse convite. O convite é: você não precisa ser bonzinho, eu já sei que você não é. Você não precisa ser perfeitinho, eu já sei que você não é. Você só precisa se arrepender e crer e deixar que eu tomo conta do resto. O que é o tomar conta do resto? Presta bem atenção, eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Deus falou: se você vier até mim com arrependimento de pecados e fé, eu perdoo todos os seus pecados. Então você não é perfeitinho, mas eu só estou pedindo para você se arrepender e crer, eu perdoo todos os seus pecados. Uma outra coisa que Deus prometeu é maravilhosa. Ele prometeu que nós vamos passar a eternidade com Ele. Portanto, nós temos, através de Deus, como bênção de Deus, quando nós recebemos o convite de Deus, nós temos vida eterna. Eterna, isso é maravilhoso, porque por mais que Deus desse 1 bilhão de anos de vida para nós, ia acabar. Vida eterna significa que não acaba. Sempre eternamente com Deus.
Uma outra coisa que Deus prometeu, os crentes não pensam muito, não dão muito valor, mas nessa manhã eu vou te falar que é muito importante. Deus prometeu fazer conosco um pacto, um acordo, uma aliança para toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Para você entender, pensa assim, que você alugasse uma casa para alguém, fizesse o acordo de um ano só. De um ano só. Mas, de repente, você precisaria renovar esse acordo, esse contrato de aluguel. Mas o dono fala, não, chega, deu um ano, não quero mais. Você vai ficar triste, gosta da casa, gosta da localização. O acordo eterno significa que Deus nunca vai nos deixar na mão. Isso é importante. Porque se Deus desse 1 milhão de anos de vida para nós, era bom. 1 bilhão também, mas ia acabar um dia. O acordo eterno significa que Deus nunca vai mudar, nunca vai nos trair, nunca vai nos abandonar. Esse acordo é para toda a eternidade. Nós estaremos com Ele perdoado num acordo por toda a eternidade. Uma outra coisa que Deus promete, aliás, todas as bênçãos que nós temos, vêm a partir desse convite. São inumeráveis bênçãos, mas eu vou citar só 5 que estão no convite de Deus. A próxima bênção, a primeira é perdão, a segunda é vida eterna, a terceira é um acordo eterno, a quarta bênção é, eu vou mudar o seu destino. Aqui na terra eu vou fazer coisas que você não pensou e não imaginou, nunca esteve na sua cabeça, mas eu vou mudando e abençoando a sua vida, portas aparecerão, coisas acontecerão, eu vou mudar o seu destino de um jeito que você não sabe, mas eu vou mudar, você vai ter uma vida melhor. E outra forma de cumprir isso é que essa eternidade com Deus é um destino eterno com Deus e não um destino de separação de Deus. Quando nós recebemos o convite de Deus, Ele muda também o nosso destino. Ou seja, eu tinha uma história de vida para cá, agora eu vou ter uma história de vida para lá. Exatamente porque eu recebi o convite de Deus. A quinta bênção do convite de Deus. Deus prometeu, não que a gente não tenha problema, que nós temos problema, não que a gente não tenha aflição e tribulação que nós temos, não que Deus não usa situações difíceis para nos santificar e nos fazer fortes e perseverantes, que Ele faz isso também através das situações difíceis, mas a quinta bênção de Deus é situações desagradáveis na sua vida, eu vou tornar em situações agradáveis. Situações desagradáveis é que nem um espinheiro. Você vai pegar o limão, no pé de limão, você leva uma picadinha de tanto espinho que tem ali. Você chega na roseira, leva outra picadinha. Onde tem espinho, tem picada. Situações desagradáveis, espinhosas, espinheiros, eu transformarei em situações abençoadas, diferente de um espinheiro, eu transformarei numa murta, que é uma planta, um arbusto cheiroso. Não estou falando da arvorezinha murta que tem aí por aí no Paraná tal. Eu estou falando do arbusto murta, que é muito cheirosa, agradável e sem espinho. Eu vou mudar essas situações espinhosas em murtas na sua vida. Eu vou fazer isso. No convite de Deus, Ele até diz assim, mas eu vou fazer isso tudo. Eu vou te receber quando você se arrepender e crer. Eu vou te perdoar, eu vou te dar vida eterna, eu vou ter um acordo eterno com você. Eu vou mudar o seu destino, eu vou mudar situações desagradáveis e muitas outras bênçãos eu te darei, mas eu te darei através de Jesus, por causa da obra de Jesus. E aí Deus poderia ter falado, é bem interessante, que no convite de Deus, Ele poderia ter falado assim, através de Jesus, como eu prometi aos patriarcas, maravilhoso. Através de Jesus, como está nos Salmos, maravilhoso. Através de Jesus, como está nos profetas, maravilhoso. Mas Deus resolveu no convite dele falar desse jeito. Eu darei todas essas bênçãos através de Jesus, como eu fielmente e misericordiosamente
prometi ao rei Davi. Ao rei Davi eu prometi que o Messias seria da descendência dele. O Salvador seria da descendência dele. A pessoa pela qual Deus nos perdoa, nos dá vida eterna, tem um impacto eterno, é Jesus. Muda o nosso destino, é por causa de Jesus. Muda as situações desagradáveis, é por causa de Jesus. Eu citei só 5 bênçãos. Mas a palavra de Deus diz que nós somos em Cristo Jesus, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já em Cristo está garantido, nós temos que receber aqui na terra, viver aqui na terra. Em Cristo Jesus, por causa de Jesus, lavado no sangue dele, somos filhos de Deus, recebemos o Espírito e podemos ter um rio de água viva jorrando dentro de nós por causa de Jesus. É tudo por causa de Jesus. É tudo por causa de Jesus. Aonde está esse convite? Isaías 55, eu vou mostrar o convite de Deus para você. Não feche a sua Bíblia a partir desse momento. Eu vou ler vários versos e vou mostrar o convite de Deus nas Escrituras. Isaías 55, o convite de Deus nas Escrituras. Não feche a Bíblia. Eu vou ler aqui na versão que eu estiver lendo. É mais ou menos parecido na sua versão. Presta bem atenção. Isaías 55, verso 1. O convite de Deus. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aí mais para o final do verso 2, escutem e comem o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Aqui começa o convite de Deus. Não parou. Fica aí com Isaías 55 aberto. Não parou. O convite de Deus é: vem, ouça, escuta, veja o que eu estou falando. Venha para a fonte das águas, venha para a fonte de abundância. Você não precisa de dinheiro, não depende do que você faz. Eu conheço a sua situação espiritual. Receba o meu convite, vem para mim, deixa o resto comigo. Vem para mim e deixa o resto comigo, deixa que eu resolvo. Uma outra maneira de Deus falar do seu convite é: escute. Uma primeira vez é vem, a segunda vez é escute. Presta bem atenção no início do verso 3. Deem ouvidos e venham a mim. Me escutem, me ouçam, venham para mim. Eu sou o manancial de águas vivas. Eu posso suprir as suas necessidades. Sou eu que vou resolver todos os problemas. Você é pecador, eu posso te perdoar. Você não tem eternidade, eu posso te dar vida eterna. Eu posso ter uma aliança eterna com você. Eu mudo o seu destino. Eu mudo as situações desagradáveis. Mas vem e ouça. Vem e receba, se arrependa, creia, eu vou fazer a obra. Uma outra maneira de Deus expressar o seu convite está no verso 6. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque a Deus, venha, ouça, se arrependa, creia, receba. Faz parte do convite de Deus. Deus não está procurando o perfeitinho na face da terra. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus está procurando pessoas que recebem o convite dele. Mas o convite dele de ir a Deus não depende de ser bonzinho, não depende de ser perfeitinho, não depende de fazer tudo certo, depende de se arrepender e receber. Depende de se arrepender e crer. Por isso que o verso 7, leia aí. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Verso 7. Volte-se ele para o Senhor. Volte-se ele é um jeito de falar. Vá para Deus, receba o seu convite. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus,
pois ele perdoará de bom grado. Esse é o convite de Deus. Vem para mim, ouça, mas faça isso em arrependimento, faça isso em fé, se arrepende dos seus pecados, deixe dos seus maus caminhos. Eu perdoo, não só perdoo, mas eu liberto, eu ajudo a sair dos maus caminhos. Vem para mim, eu sou a fonte abundante de águas e de alimentos, eu sou o manancial, eu vou resolver. Mas você tem que entender, que você tem que reconhecer, se arrepender, pedir perdão, deixa que Deus faz o resto. Agora, se você recebeu o meu convite, em arrependimento e fé, aqui está a primeira bênção, verso 7. Pois ele perdoará de bom grado, bem no finalzinho. Essa é a primeira bênção, ele perdoa. Mas eu falei que a segunda bênção é da vida, não é? Verso 3. Verso 3, dá uma olhada aí, que você vai ver na Bíblia o convite de Deus. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Eu dou vida. Se você recebeu o meu convite, eu perdoo. Eu te perdoo, a primeira bênção. A segunda bênção, eu dou vida para a sua alma, e é uma vida eterna. Porque a próxima bênção, aí no verso 3, olha aí no verso 3, vai acompanhando no verso. Próxima bênção, eu farei uma aliança eterna com vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. Se você já fez acordo com alguém e a pessoa não cumpriu aquele acordo, foi horrível. Se você alugou uma casa e não cumpriu o acordo, é horrível. Se você, você comprou uma coisa na loja, prometeram isso, não cumpriram, é horrível. Falavam que entregar, não entregaram, é horrível. Imagina que Deus fala, eu te perdoo. 1 milhão de anos depois ele fala, não perdoo, mas agora você vai para o inferno. Ou eu amo você. 2 milhões de anos depois eu não amo mais. Isso é horrível. Deus falou, eu farei uma aliança eterna. Que está combinado. Depois de 1 bilhão de anos, 100 bilhões de anos, é eterno. Vem para mim. Eu te perdoo, vem para mim, eu dou vida para você, vem para mim, eu faço uma aliança eterna. Eu voltarei no verso 3, eu quero falar da quarta bênção agora, já eu volto, e eu mudo o seu destino. Verso 8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Em outras palavras, vem para mim, eu mudo o seu destino. Por mais que você tenha caminhos e pensamentos, por mais que você pense que vai ser assim, segundo os meus caminhos e os meus pensamentos, Deus fala, mas os meus pensamentos não são os seus. Os meus caminhos não são os seus. O que o Senhor está dizendo é, por mais que você pensou, os seus pensamentos não chegam aos pés dos meus pensamentos. Os seus caminhos não chegam aos pés dos meus caminhos. Você não sabe o que eu estou preparando para você, para toda a eternidade comigo. Aliás, você não sabe o que eu vou fazer na sua vida aqui na terra, quando você for cheio do Espírito Santo, nos milagres de Deus, nas bênçãos de Deus, na transformação de Deus, na santidade de Deus. Você não sabe o que eu vou fazer com você nessa terra. Você não sabe em quantas nações eu te levarei, você não sabe quantos milagres você contemplará, você não sabe quantas vitórias você terá, você não sabe o que eu farei na sua vida, porque os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos. Em outras palavras, eu mudo o seu destino, por caminhos e pensamentos que você nem imaginou. Mas eu não estou dizendo que crente não tem aflição, não tem problema, que isso seria uma mentira.
Eu também não estou dizendo que Deus não usa a situação difícil para nos fazer perseverantes e fortes, inclusive mais santos e humildes. Às vezes Deus está abençoando uma pessoa, uma igreja, um ministério, ou aquela pessoa fica orgulhosa, Deus resiste o soberbo da graça humilde. Deus precisa permitir alguma dimensão de luta para ele, ou até mesmo de queda, porque o orgulho precede a queda, para que ele fique pianinho na presença de Deus, só dando glória a Deus, e não ficar achando que depois de Jesus, ele é o principal no reino de Deus, que ele não é. Só Deus é o Senhor. Só Ele é digno de honra e de glória. Então não vou dizer que não tem situações difíceis, que tem, mas não vou dizer que Deus não melhora, que com Deus o pior não fica bom, porque fica bom. Deus promete mudar. Verso 12, veja aí. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Isso é melhora de situação aqui na terra. Sair com alegria, chegar com alegria em casa, estar com alegria em casa, sair com alegria para o trabalho na segunda-feira é milagre. Sairão com alegria, serão conduzidos em paz por causa de Deus, e Ele vai mudar as situações. Verso 13. No lugar do espinheiro, aquela situação que você não quer estar nela porque machuca, aquela situação que você não quer chegar perto, até na roseira. As poucas vezes que eu fui perto de uma roseira, a rosa era linda, mas eu lembro de ter sido picado pelos espinhos. No lugar do espinheiro, aqui na versão internacional crescerá um pinheiro. Eu acho que aí na atualizada, a tal de faia, é uma árvore que nós não temos no Brasil. Mas do lugar de uma coisa que machuca, terá uma outra que não machuca. No lugar da sarça, dependendo da versão que você está lendo, que é um arbusto com muito espinho, ou no lugar da roseira brava, crescerá a murta. E eu estou falando dessa planta que tem no Oriente Médio, que tem por todo o Mediterrâneo, que é um arbusto assim rastejante, mas muito cheiroso, do qual fazem perfumes. No lugar de uma coisa horrorosa, que machuca, desagradável, que tem espinho, terá uma murta na sua vida. Convite de Deus, vem para mim. Vem para mim, eu perdoo, mas vem com arrependimento e fé. Deixa o ímpio o seu caminho, e eu perdoo os seus pecados. Vem para mim, eu te dou vida. Vem para mim, eu vou fazer uma aliança que eu nunca vou romper. Vem para mim, eu mudo o seu destino. Está tudo aqui na Bíblia. Vem para mim, e eu mudo a situação de espinheiro e murta. Mas eu faço tudo isso através de Jesus. Por isso que na última ceia, Jesus pegando um copo de vinho, ele disse isso em Mateus. Este é o meu sangue, derramado por muitos para a remissão de pecados. Lá em Lucas está assim: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto, do pacto eterno, derramado por muitos para perdão de pecados por toda a eternidade. Deus tem uma aliança conosco através do sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus, que Ele nunca vai mudar. 1 bilhão de anos depois, ainda estamos perdoados. 1 bilhão de anos depois, e por toda a eternidade, temos a vida com Deus. 1 bilhão e por toda a eternidade, nós temos um pacto no sangue de Cristo, que nos garante estar com Deus para sempre. Aqui na terra, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, que são mais elevados, se cumprirão em nossas vidas, porque Ele tem conosco, no sangue de Cristo, um pacto para toda a eternidade. Aqui, por causa do Senhor Jesus, a situação de espinho vira murta.
está vazio do Espírito, pode ser cheio e pode ter vida abundante e pode ter milagre, tudo por causa do Senhor em Cristo Jesus. Vamos voltar para o verso 3. Está no convite de Deus. Eu vou ler na atualizada o verso 3 agora, não é? Verso 3 diz assim: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Eu vou ler na atualizada. Farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que é que Deus diz? Num português simples ele diz: vem para mim, recebe o meu convite, que todas as bênçãos que você tem, você terá através de Jesus, que como eu disse para Davi naqueles dias, eu ainda enviarei. Nos nossos dias, ele já enviou há mais de 2000 anos. Todas essas bênçãos são misericórdias de Deus para nós, o perdão de pecados, a vida eterna, a aliança eterna, o novo destino, o espinheiro que vira murta, o Espírito Santo, todos os milagres, tudo que você imaginar, são fiéis misericórdias de Deus em nossas vidas, como prometidas a Davi, que o Senhor, através de Davi, da descendência de Davi, enviaria o Salvador. De uma maneira simples, todas as bênçãos recebemos porque Deus fielmente, misericordiamente, enviou Jesus da descendência de Davi, como ele prometeu. Como eu te disse, se ele tivesse dito: eu vou te dar todas essas bênçãos como eu prometi aos patriarcas, nota 10. Ou te darei essas bênçãos, como está nos Salmos, nota 10. Eu te darei essas bênçãos, como está nos profetas, nota 10. Mas nesse dia Deus disse, como eu prometi para Davi: eu enviarei o Salvador da descendência de Davi, como eu enviei, é nele que nós temos toda a sorte de bênçãos através de Cristo Jesus. O perdão, a vida eterna, a aliança eterna, o novo destino, em espinheiro vira murta em nossas vidas. Não quer dizer que não temos luta, mas nós temos que ter vitória sim, porque o nosso Deus é vivo e Ele opera na história. Ele opera em nossas vidas, por isso que tem testemunho. Então, quando o Senhor Jesus veio, presta bem atenção, o Senhor Jesus, 700 anos depois, era a própria realização de que Ele enviou o Salvador, por meio do qual temos todas as bênçãos da descendência de Davi. O que você acha que Jesus ia fazer? Jesus ia falar desse convite. Ele falou com outras palavras, mas Ele falou. O Senhor Jesus, quando começou a pregar, Ele falou: arrependei-vos. Porque sem arrependimento e fé, ninguém recebe o convite de Deus. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Você pode ser perdoado no reino de Deus através da minha obra. Você pode ter vida eterna através da minha obra por você na cruz. Você pode ter uma aliança, a nova aliança no meu sangue. Eu vou morrer por você. O seu destino pode ser outro. O espinheiro da sua vida pode virar murta. Arrependei-vos. É chegado a vós o reino de Deus. Jesus estava anunciando que o convite de Deus estava aí para toda a humanidade e as bênçãos são através de Jesus. Para toda a humanidade, irmãos. Até para aquelas pessoas que a gente tem certeza que Deus deveria enviar para o inferno. Sabe aquela pessoa que você não gosta, sem querer deixar os ânimos acirrados. Tem gente que odeia a Dilma, ela deveria ir para o inferno, o convite é para ela também. Tem gente que odeia o terrorista, que matou tantos, é para ele também. É para a humanidade inteira.
E os judeus achavam que não era para os samaritanos. E para uma mulher samaritana, sem compromisso de casamento, juntava aqui e largava de lá, juntava daqui, largava de lá, juntava daqui, largava de lá. Não parece que o convite era para ela. Mas quando Jesus conversou com ela, ele disse: se você soubesse o dom de Deus, que não depende de você ter dinheiro para comprar água e comida, não depende das suas boas obras, não depende do seu mérito. Deus sabe que todos pecaram, depende de arrependimento e fé. Se você soubesse do dom de Deus, você receberia o convite dele, você se arrependeria dos seus pecados, você receberia tudo que Deus pode dar através de mim, que fui enviado pelo Pai, da descendência de Davi, para que as fiéis misericórdias, as fiéis e santas bênçãos de Deus, todas elas se realizem na sua vida através de mim. Através de mim, Jesus falando com a mulher samaritana, você pode ter perdão, vida eterna, pacto eterno, novo destino, vai sair dessa vidinha, novo destino, situações de espinheiro, vai virar murta, e você pode ser filha de Deus, você pode ter o Espírito Santo, você pode ter os milagres, você pode ter Deus na sua vida, se você conhecesse o dom de Deus. E a mulher falou: então me dá dessa água aí. Não era literalmente água, era Jesus. E para receber o convite de Deus dependia de arrependimento e fé. Então quando ela falou: me dá dessa água, Jesus falou: chama o seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Falou: tá, é isso mesmo. Você precisa começar a se arrepender dos seus pecados. Esse aí é o quinto homem da sua vida e também não é marido. Você junta sem compromisso nenhum, você junta de qualquer maneira, você vive do jeito que você quiser viver, deixa o ímpio o seu caminho. Ouça o convite de Deus, se arrepende, ele perdoa os pecados, ele dá vida eterna, ele faz pacto eterno, ele muda o destino, ele muda a situação de espinheiro em murta, ele te dá o Espírito Santo. Para resumir a história, a mulher se arrependeu e toda a vila dos samaritanos se converteu. Mas todo o ministério de Jesus, já que as fiéis misericórdias, ou as fiéis bênçãos e santas bênçãos de Deus, ou todas as bênçãos de Deus se realizam através de Jesus. Claro que Jesus estava anunciando o convite de Deus, mas ele fazia isso com outras palavras. Na festa do tabernáculo, lá vinham os sacerdotes carregando cântaros de ouro, lá do tanque de Siloé, na festa de tabernáculos, e a multidão vinha cantando: e vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Isaías 12:3, lá vinham os sacerdotes, eles iam entrar no Santo dos Santos, eles derramariam a água sobre o altar como oferta ao Senhor no sétimo dia. Possivelmente quando eles estavam chegando, ou depois que já tinham derramado, em algum momento no sétimo dia, pela sétima vez, eles fizeram essa cerimônia. Jesus levantou no templo e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. É o convite de Deus. Isaías 55:1, está com sede, vem a mim, eu sou o manancial, eu perdoo, eu dou vida eterna, eu tenho um pacto eterno. Eu mudo o destino, eu mudo o espinheiro em murta, eu te dou o Espírito Santo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Também o apóstolo Paulo, quando entrou na sinagoga em Antioquia da Pisídia, foi exatamente isso que ele pregou. Ele falou: Deus tem um convite para vocês. Atos 13, verso 32. Deus tem um convite para vocês. Ele prometeu que enviaria da descendência de Davi o Messias. Ele prometeu que nele teríamos perdão, vida eterna, um pacto eterno no sangue dele, um novo destino, situação de espinheiro e murta. Ele prometeu. Só que ele já cumpriu. Ele já veio. Ele já morreu. Ele já ressuscitou.
o seu corpo não teve decomposição total, porque o enviado de Deus morreria, mas ressuscitaria, e ele, como Senhor e vivo, justo juiz e salvador, perdoa os nossos pecados e nos dá todas as bênçãos de Deus. Ele não podia ficar morto, porque ele é o que o Pai é. E nele recebemos todas as bênçãos de Deus. Atos 13, verso 32. Nós lhes anunciamos as boas novas que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje eu te gerei. É um jeito da Bíblia dizer que Jesus é o que o Pai é, com os mesmos atributos, ele é eterno, portanto ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele foi enviado, ele morreu, ele venceu, nele temos todas as bênçãos do convite de Deus. Verso 34. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição total, como qualquer cadáver sem vida, já que ele ia ressuscitar, não ia dar tempo de ter decomposição total. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que não entrasse em decomposição total é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Em outras palavras, eu lhes dou as fiéis misericórdias através de Jesus, como prometidas a Davi. Em outras palavras, o Senhor enviou Jesus da descendência de Davi. É através dele que temos perdão de pecados, vida eterna, pacto eterno, novo destino, situação de espinheiro e murta. Para isso, todas as promessas de Deus em Cristo Jesus estavam implícitas, que não só viria, mas ressuscitaria, porque só o eterno pode perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Portanto, lá em Isaías 55 estava implícito que ele não teria decomposição total, mas não somente ali. No Salmo 16, verso 10, veja o verso 35. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Salmo 16, 10, dizendo: ele morrerá, é através dele que temos todas as bênçãos, ele não experimentará decomposição total, ele ressuscitará, e ele ressuscitou. Verso 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é que lhe é proclamado o perdão de pecados. Na verdade, através de Jesus que cumpre nossas vidas as fiéis e santas bênçãos prometidas a Davi. É através de Jesus que se cumpre nossas vidas as fiéis misericórdias prometidas a Davi, através do Salvador da descendência de Davi. Quais são essas fiéis e santas bênçãos? Quais são essas fiéis misericórdias? Eu já falei, perdão de pecados. Quando nós recebemos o convite de Deus em arrependimento e fé, vida eterna, um pacto eterno na nova aliança no sangue de Cristo. Deus nunca vai mudar de opinião. Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, nos dá vida eterna em Cristo Jesus, tem uma aliança conosco por toda a eternidade em Cristo Jesus, muda o nosso destino em Cristo Jesus, nos declara filho de Deus em Cristo Jesus, nos batiza no Espírito Santo em Cristo Jesus, do nosso interior deve jorrar um rio de água viva em Cristo Jesus, muda o nosso destino em Cristo Jesus, muda situações de espinheiro em Cristo Jesus, tudo o Senhor faz através de Cristo Jesus. Mas eu preciso dizer para você que é bíblico, está na Bíblia, que nem todos estão vivendo na plenitude das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Porque em algum momento de nossas vidas nós recebemos o convite de Deus. Em algum momento de nossas vidas nós recebemos as bênçãos de Deus.
Em algum momento de nossas vidas, nós vamos dando mais ocasião à carne do que ao Espírito. Em algum momento de nossas vidas, damos uma distanciada de Deus e já não nos importamos mais. Poderíamos ter em Cristo Jesus todas as bênçãos, o rio de água viva, poderíamos ter a plenitude de Deus, mas vamos nos afastando e deixando que algumas coisas tomem o lugar de Deus. E apesar que temos tudo em Cristo Jesus, nem sempre vivemos o melhor de Deus em nossas vidas. Jeremias 2,13, eu vou ler 2 ou 3 passagens para você entender. Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. Jeremias 2,13, eu vou ler para você. O meu povo cometeu 2 crimes, ou 2 males. Jeremias 2,13. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Lembra como começou Jeremias 2,13? Lembra como começou o convite de Deus? Vem a mim. Se você tem sede, vem a mim. Se você tem carências, fome, sede, vem a mim, vem sem dinheiro. Todas as bênçãos eu te darei através de Jesus. As fiéis e santas misericórdias de Deus eu darei através de Jesus, mas vem a mim. E muitos foram, mas depois de um tempo deixaram o Senhor e foram servir Baal. Depois de um tempo deixaram outras coisas tomarem o lugar de Deus. Aí o Senhor falou, meu povo comete 2 males. O primeiro deles, me abandonaram. Eles vieram até a mim. Eles receberam o meu convite. Em Cristo Jesus eles terão todas as bênçãos. Depois de um tempo eles não ligaram mais. Ou não queriam mais Deus daquele jeito de todo o coração. Não queriam amá-lo mais sobre todas as coisas. Não amavam a Deus, não deixavam, não queriam Deus, não buscavam a Deus. Ou era muito tempo no computador, muito tempo na televisão, muito tempo no lazer, muito tempo no shopping, muito tempo para assistir todos os filmes. E eu não estou dizendo que crente não pode fazer isso, mas tudo toma o tempo de Deus. O meu povo me abandonou e cavou para si cisternas rachadas. No caso de Israel, eles deixaram o Senhor para servir Baal. Isso pode acontecer com o crente. Apocalipse capítulo 3. Eu vou explicar, já eu leio. Apocalipse 3. Eu vou ler 2 passagens que pode acontecer com o crente. A igreja de Laodiceia foi fundada num avivamento. Quando o apóstolo Paulo chegou com a sua equipe na cidade de Éfeso, e na soma das 2 ocasiões, ele ficou 3 anos em Éfeso. E em Éfeso teve avivamento. A toda a idolatria, havia miniaturas do templo dedicado a Diana dos Efésios, que está derrubado. Havia esculturas pequenas e vendia-se muito a miniatura do templo de Diana dos Efésios. E vendia muito as estátuas de Diana dos Efésios. Mas era tanta cura, era tanto milagre, era tanta bênção, era tanto batismo do Espírito Santo, que foi convertendo tanta gente, e tanta gente se convertendo pelo Império Romano, que o comércio para comprar as miniaturas do templo foi caindo. Quando dá confusão lá em Atos 19, que eles vão para o teatro que existe até hoje nas ruínas de Éfeso. Você pode ver imagens pelo Google, Teatro de Éfeso. Você verá então nessa forma oval, essa escadaria de pedra, onde cabe 25 mil pessoas nessa concha, não é? Digamos assim. Lá era o palco, tinha 2 andares para as autoridades. Era uma coisa bonita. Esses 2 andares estão bem arrebentados, você pode ver pelas fotos, mas as escadarias existem até hoje.
Lá eles gritaram por 2 horas, grande a Diana dos Efésios, com tanta raiva de que o comércio da idolatria estava caindo. E da cidade de Éfeso, dando aula das 11 às 4 horas da tarde, o apóstolo Paulo e a sua equipe, no lugar que eles alugaram de um homem chamado Tirano, que é chamado a Escola de Tirano, não sabemos nada sobre esse homem, só sabemos que ele tinha um salãozão, ele alugou para a equipe missionária. Dali ele formou inúmeros missionários e pastores cheios do Espírito Santo. É de Éfeso que eles abrem a igreja de Hierápolis, de Laodiceia e dos Colossenses. Num avivamento, eles tiveram avivamento, eles tiveram o rio de águas vivas jorrando. 30 anos depois, eram crentes preguiçosos, crentes orgulhosos. Às vezes o ministério cresce e tem muito dinheiro entrando, não precisa mais de Deus. Compra tudo, aluga tudo, compra rádio, compra televisão, e faz campanha, entra dinheiro e vende isso, e vende aquilo. Tem um dinheirão. Já não prega mais o evangelho, já não busca mais Deus, só prega sucesso, só prega vitória, não ensina a Bíblia, não tem discipulado, não busca Deus, tem tudo, mas não tem mais Deus e a sua presença. É a riqueza material que não significa nada, porque Deus não está mais lá. Deus falou, vem a mim, você não precisa fazer nada, se arrepende, vem, eu sou o manancial de águas vivas, eu vou te dar tudo em Cristo Jesus. 30 anos depois, olha o que Deus tinha para falar dos laodicenses. Apocalipse 3, verso 14. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. 30 anos depois do avivamento. Quem dera foras frio ou quente. Verso 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 30 anos depois, falando para os crentes, Jesus disse: você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego, um nu, você não tem nada e fala que é rico, porque parou de beber no manancial de águas vivas que é Deus, e cavou para si cisternas rachadas, colocou no lugar de Deus tudo. Talvez materialmente eram ricos, e por isso agora eram orgulhosos, por isso agora podiam viver de qualquer forma sem Deus, não estavam mais aceitando o convite de Deus. Vem a mim, deixa que eu perdoo, deixa que eu dou abundância, deixa que o rio de água viva vai fluir, vem a mim, vai a tudo, tudo toma o lugar de Deus. Não busca mais o Senhor, não ama mais o Senhor, vai a tudo, e não tem abundância de Deus, dizendo que está rico, e às vezes materialmente está rico mesmo, mas está vazio de Deus, das bênçãos de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, porque não coloca mais o Senhor em primeiro lugar. O trágico disso tudo é que Deus falou, vem, eu vou abençoar. Agora ele está falando, por causa desse orgulho de vocês são espiritualmente pobres, mas dizem que são ricos. O Deus que falou, venha, falou, agora vou mandar vocês embora. Eu vou vomitar. Eu vou expelir com força.
porque eles deixaram que outra coisa tivesse tomado o lugar de Deus. Outros crentes que fizeram isso foram os Gálatas. Lembra, todas as bênçãos vêm através de Jesus, quando nós arrependemos e cremos, e quando dependemos e buscamos. O Espírito Santo é por causa de Jesus. Os milagres, os dons, é por causa de Jesus. Sem aliança no sangue eterno de Cristo, a gente não tem as bênçãos de Deus. Tudo é por causa de Jesus. Mas entrou lá um chamado judaizantes e começaram a falar, se você não cumprir a lei de Moisés, se você não for circuncidado, se você não guardar o sábado, você não terá o melhor de Deus. O apóstolo Paulo falou, olha, se um anjo do céu pregar outro evangelho, que seja anátema, que seja maldição, porque todas as bênçãos se realizam através de Jesus, como fielmente Deus cumprirá, dando em nossas vidas, como Ele prometeu a Davi, através de Jesus, as fiéis misericórdias, as fiéis e santas bênçãos, são através de Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 5, eu já estou terminando. Só para mostrar para você que os Gálatas receberam o convite de Deus, tinham o melhor de Deus, depois de um tempo eles pararam de ter o melhor de Deus. Gálatas 3, verso 5, porque agora eles queriam pela lei, pela obra. Deus falou, você não precisa fazer nada, você precisa arrepender e crer e receber o que eu vou te dar através de Jesus. Gálatas 3, 5, Paulo disse, aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo, na verdade dá todas as bênçãos que nós precisamos, e que opera maravilhas, e que opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé em Cristo Jesus. Arrependimento e fé, para receber o Senhor, o seu Salvador, por meio do qual temos todas as bênçãos, por meio dele temos o perdão, a vida eterna, a aliança eterna, o novo destino, o espinheiro vira murta, através dele temos o Espírito, Gálatas 3:5, através dele temos todos os milagres. Mas agora eles queriam receber milagre, porque eu vou guardar o sábado. Agora eles queriam milagre, porque eu vou ser circuncidado. Agora eles queriam milagre, porque eles iam se tornar judeus. Paulo disse, não, mas não é assim no convite de Deus. Deus não mandou você virar judeu para ele te dar todas as bênçãos. Ele não mandou você guardar sábado para ele te dar bênção. Ele não mandou você ser circuncidado para te dar bênção. Ele falou, deixa o ímpio o seu caminho. Se arrependa. Eu perdoo, eu dou vida eterna, faço nova aliança, eu mudo o destino, o espinheiro vira murta, através de Jesus, você terá as fiéis misericórdias, todas as bênçãos de Deus, inclusive o Espírito Santo, inclusive os milagres, como eu prometi a Davi, que enviarei o Salvador, o Redentor, através da descendência dele. Tudo é através de Jesus. Só que às vezes a gente não está realmente vivendo esse melhor de Deus. Até os crentes de Laodiceia não estavam vivendo. Os Gálatas, depois de um tempo, não estavam. Eles receberam o Espírito quando creram. Receberam os milagres através de Jesus. Mas agora eles queriam outro caminho. O pessoal de Laodiceia viu a igreja começando através do avivamento de Éfeso para toda a região. 30 anos depois, Jesus falou, mas vocês são pobres, vocês não têm nada. Eu que falei, vem, mas desse jeito eu estou falando, eu vou vomitar vocês. Porque eles pararam de confiar que a plenitude de Deus e todas as bênçãos de Deus é através do Senhor Jesus. Por causa da obra dele, nós nunca merecemos. O nosso papel é arrepender e crer, receber, buscar o Senhor. Através de Jesus, temos todas as bênçãos. Se em algum momento os crentes acharem que já não estão tão cheios do Espírito Santo como antes, através de Jesus pode ser cheio. Se em algum momento os crentes acham que não estão saindo mais com alegria e nem sendo guiados em paz,
em Cristo Jesus pode ser. Se algum momento os crentes acham que o espinheiro não virou murta, em Cristo Jesus vai virar. Se algum momento os crentes acham que os pensamentos e caminhos de Deus, que não são os nossos, são mais elevados, não estão acontecendo em nossas vidas, em Cristo Jesus pode ser. Mas sempre será em Cristo Jesus, com arrependimento e fé. Busca o Senhor enquanto pode se achar. Na preguiça, não tem o melhor de Deus. Na preguiça de orar, não tem o melhor de Deus. E nunca fique esperando vontade de orar. Ora sem vontade mesmo. E se tiver difícil, venha meia hora antes aqui no culto, que naquela sala vai pegar fogo. Você vai pegar fogo naquela sala. Nós estamos orando para você pegar fogo naquela sala. Para você ser batizado no Espírito Santo naquela sala. E será por Jesus. Não será pelo centro evangelístico, não será pelo pastor Silas. Deus não prometeu bênção nenhuma através de mim. Ele prometeu que as fiéis de misericórdia, as bênçãos prometidas a Davi, são através de Jesus. Se eu tiver um pouco de unção aqui, espero que hoje de manhã eu tenha um pouquinho. É através de Jesus. Se eu estou salvo e puro e lavado no sangue de Cristo, é por causa dele. Se eu sou filho de Deus, é por causa dele. Se eu estou sendo guiado em paz, é por causa dele. Se eu tenho alegria e júbilo, é por causa dele. Todos os milagres serão por causa dele. Ao Senhor honra e glória. Não é por causa de igreja, não é por causa de placa, não é por causa de pastor. É por causa do Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, eu estou pregando para mim também. Eu estou grudado no Senhor. Grudei em Deus, irmão. Não desgrudei não, grudei nele. Eu estou buscando o Senhor, falando por causa de Jesus. Enche-me do Espírito. Quem tem sede, venha a mim e beba do seu interior. Fluirão rios de água viva. Senhor, é isso que eu estou querendo. E eu sei que não é pelo meu mérito. É por causa do Senhor e de sua obra. Mas eu não estou querendo passar aqui na terra vaziozinho do Espírito, não. Já falei para o Senhor. Não estou querendo, não. Eu quero todas as bênçãos que o Senhor vai me dar aqui na terra e na eternidade por causa de Jesus. Nessa manhã você pode receber o convite de Deus. Ah, pastor, mas já sou crente. Mas eu não vou perguntar para você se você é meio Laodiceia, meio Gálatas, porque isso dá vergonha de levantar a mão. Mas eu vou falar para você que nós devemos falar para o Senhor que eu quero o melhor de Deus. É por arrependimento e fé. Ah, mas eu não mereço. Eu também não mereço. O pastor Silas também não merece. Não é porque eu sou pastor que eu mereço, eu também não mereço. Os meus pecados também me separam de Deus, mas é o sangue de Cristo que me purifica. Deus está pedindo de mim arrependimento e fé. E Ele está pedindo para trabalhar na minha vida através do Senhor Jesus e me dar todas as bênçãos através do Senhor Jesus. E Ele quer te dar todas as bênçãos através de Jesus. Ele quer que você também saia em júbilo, com alegria, que o espinheiro da sua vida vira murta através de Jesus. Se nós não pregarmos desse jeito, irmão, nós não estamos pregando o Evangelho. Com todo respeito às igrejas que estão aí colocando ênfase na igreja, no pastor, no apóstolo, não sei quem lá, o Evangelho do Senhor foca em Jesus. Deus tem o melhor para você nessa manhã. Você vem aqui na frente receber o melhor de Deus. Vem aqui todo mundo. As irmãs lá atrás, o pastor Átila. Eu vou fazer um clamor. Enquanto eu estiver orando, você vai clamar também. Nós vamos fazer uma oração juntos. Todo mundo vem para cá, nós vamos fazer uma oração juntos. Vou fazer uma oração falando de maneira branda, de maneira mansa, e você vai repetir para o Senhor. Você não vai repetir para mim. Vai ficar aqui orando também, pastor, nada de música. Nós vamos orar aqui para receber o convite de Deus, nós vamos falar com Deus. Amém? Nada contra a música, mas hoje é só oração total.
Todo mundo vem para cá. Feche os seus olhos. Fale para Deus, não para mim. Repita as minhas palavras falando para Deus. Senhor, nessa manhã, eu recebo o teu convite. Eu sou sim pecador, perdoa os meus pecados. Eu sei que o Senhor me perdoa, porque Jesus morreu naquela cruz por mim. Em Jesus eu sou salvo. Em Jesus eu tenho perdão. Em Jesus eu sou puro. Em Jesus eu tenho vida eterna. Em Jesus, no seu sangue, eu tenho contigo, Senhor, vida eterna. Em Jesus, eu tenho um novo destino. Em Jesus, os espinheiros da minha vida tornam-se murtas. Em Jesus, eu tenho os milagres. Em Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Em Jesus, eu tenho novidade de vida. Em Jesus, eu sou o teu filho. Em Jesus, eu tenho libertação de pecado. Em Jesus, eu saio com alegria. Eu sou guiado em paz. Glória a Deus. Em Jesus, não é por mérito, por obras, é em Jesus. Por isso, nessa manhã, eu recebo o teu convite e eu saio dessa igreja perdoado, liberto, renovado com a obra do Espírito Santo em minha vida, por causa do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cristo Jesus, está todo mundo perdoado nessa manhã, todo mundo salvo, está todo mundo recebendo o Espírito Santo. As bênçãos de Deus fluirá na sua vida. Não tem aqui pastor melhor, tem o Deus que cumpre as suas promessas, segundo o seu convite, para a glória de Deus. Hoje à noite eu vou pregar de novo esse mesmo sermão, porque quem vem de manhã não vem à noite, eles vão ouvir. Se você quiser ouvir de novo, volta à noite. Não estou te constrangendo, mas se não entendeu, volta à noite. Deus vai te abençoar, Deus vai te encher.